Oi, oi, gente boa, bem-vindos todos e todas que aqui conosco se encontram. Eu quero lembrar para você para ir chegando, ir clicando e inscrevendo-se no canal, caso você não seja, clicando no sininho para receber os avisos de post ou de entradas ao vivo, e também não deixe de botar aí com todo carinho o seu like, porque a linguagem que o algoritmo entende da sua participação feliz é essa, e aí ele vai projetando o nosso produto de fala e de mensagens da plataforma de maneira mais visível para você e para todos vocês. Hoje é a parte 6 do que eu estou falando, nessa sequência do apocalipse existencial de Jesus, que é aquele interregno entre a ceia e a saída de Jesus para o Getsêmani, onde começam os seus tormentos. Esse interregno, que em Mateus, Marcos e Lucas é extremamente abreviado, fica só em torno de distribuição do pão e do cálice, este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Aqui em João há uma dedicação de alguns capítulos a esse ato íntimo. Por isso é um apocalipse, por ser um tirar do véu, um abrir da cortina, para você enxergar dentro. É existencial, porque é a hora mais aguda e para dentro e íntima na subjetividade interpretativa da observação dos discípulos em relação a Jesus, e de Jesus se despindo literalmente, como começa o capítulo 13, com Jesus nu, falando de coisas da sua nudez revelatória, da sua nudez no Evangelho, para com aqueles que querem ser seus amigos íntimos. Como ele vem a dizer depois, virá: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque eu vos tenho dado a conhecer todas as coisas como amigos meus. E aqui no dia de hoje, a gente está na sequência do capítulo 14 de João, do verso 16 em diante, e a gente vai, se Deus permitir, até o verso 31, quando no dia de ontem a gente concluiu aquela busca de apaziguamento que Jesus tinha feito no coração deles, quando ele começou a falar do hiato. Eu vou, e para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mais tarde vocês vão acessar esse lugar e essa compreensão. Enquanto isso, não fique angustiado o vosso coração, há uma morada preparada, e a minha promessa de que eu voltarei e vos receberei. Voltarei e vos receberei, voltarei e vos receberei. Esse é o grande galardão da vida. Não tem nada a ver com saber o dia da volta dele, seja o dia da parousia, da revelação dele universal, em que todo olho verá, ou seja, a revelação dele para mim quando eu for na direção dele, através do portal da passagem dimensional daquilo que entre nós humanos ficou apelidado de morte, mas que em Jesus foi rebatizado como portal de vida e de graça, a ponto de Paulo dizer aos Coríntios: porque tudo é vosso, seja vida, seja morte. Assim como a vida é minha para viver com alegria, liberdade em Deus, em Cristo e em serviço ao meu próximo, e em alegria em mim mesmo, assim também a morte foi posta em equivalência com a porta da vida. Então é passar para outra dimensão, é só uma passagem dimensional, tudo é vosso, seja vida, seja morte. Depois ele vai dizer, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, sejam as coisas do presente, sejam as do porvir, ou seja, qualquer coisa de qualquer dimensão, tudo é vosso em vós de Cristo e Cristo de Deus. E aí vem aquela pergunta honesta, sincera, de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho. E nós conversamos no dia de ontem bastante sobre o significado do caminho. E prosseguimos com Jesus, trazendo essa revelação depois a Filipe, que disse: olha, já que é assim, ninguém vem ao Pai senão por ti, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Aí Jesus diz: poxa, eu já disse que eu e o Pai somos um. E Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai, como dizes tu. Mostra-nos o Pai, não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras.
E aí ele prossegue falando que abria-se agora para eles a porta da oração mais do que nunca. E Jesus diz: a maior demonstração de que eu vou continuar operando e agindo através de vocês, se vocês mantiverem o coração alinhado com o meu amor e com a obediência ao meu mandamento, que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito, porque eu vou para junto do Pai. E vocês farão as coisas que eu fiz e outras que eu nem manifestei, mas que serão feitas por mim, pelo meu Espírito habitando vocês. Podem pedir. E se vocês pedirem qualquer coisa segundo a minha vontade, meu Pai o fará. Porque se vocês me amarem, vão guardar os meus mandamentos. E se guardarem os meus mandamentos, não vão pedir nada contra a minha vontade definida e expressa do bem. Porque eu não respondo orações da maldade, nem da motivação perversa, nem as orações da maldição e da morte, nem as orações da vaidade, do capricho e da luxúria. Não, eu respondo às orações que são segundo o amor e o cumprimento do meu mandamento pela obediência da prática do amor que se manifesta no trato ao próximo e no cuidado para com a criação de Deus entre nós. Aí, quando ele diz isso, e eu parei ontem aqui, o verso 16 prossegue com a fala dele e diz: eu rogarei. Antes ele estava falando: vocês rogarão e o Pai concederá, e eu agirei nas orações de vocês, porque eu estarei habitando vocês. E o que eu fiz, eu farei de novo. E outras coisas que eu ainda não fiz, eu farei através daqueles que me amam e praticam os meus mandamentos, que só podem ser praticados como expressão de amor, em obediência factual, operante, pela prática do amor, que não é um amor abstrato, etéreo, ele é de fato e de verdade, é de obras e de relacionamentos e realização de frutos objetivamente concretos na vida da gente, em favor da vida do próximo e em favor da criação de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Outro coloca o que quer que fosse acontecer com eles em estado de equivalência com a presença de Jesus, seguindo a Jesus e Jesus ladeando-os como amigo e mestre. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vai mandar outro. Esse outro não é um elemento alienígena, diferente de mim. Como eu passei uma boa parte da minha vida ministerial, no início dela, ouvindo e até lendo literatura de natureza pentecostal, que descrevia um Espírito Santo tão diferente de Jesus, que parecia um Deus esquizofrênico, multipolar, extremamente confuso, porque o Pai se vinculava a Jeová, o Elohim, ao El, ou ainda ao qualquer que seja outra nomenclatura do apelido de Deus no Velho Testamento, e Elion, ou qualquer outra. A isso se associava o Pai. Quem pensa no Pai não pode nem pensar nele como pai. Tem que pensar nele como o padrasto da humanidade, um padrasto perverso que manda matar homens, mulheres e crianças, entrar, arrombar, estuprar, violentar. Aí vem o Filho, que é totalmente diferente do Pai do Velho Testamento. E aí depois vem o Espírito Santo, que os pentecostais conseguiram transformar num terceiro Deus, totalmente diferente daquele. Se vocês perguntarem para um mestre pentecostal sobre qual é a natureza do Espírito Santo, ele vai saber te dizer que tem que ser a natureza do Cristo eterno, porque Jesus disse: eu vos darei do que é meu Pai vos dará do meu Espírito. Isso se sabe, mas não se ensina. De modo que vem tanto em livros quanto em pregações para todo lado a descrição de um Espírito Santo que é antagônico a Jesus. Jesus é manso e suave, esse Espírito Santo é nervoso, agitado, histriônico, gritalhão, amalucado, se joga no chão, revira o olho,
fala línguas que não são nem de anjos, nem de homens, nem de ninguém, são a invenção do cara. Nesses dias, então, é teco, laco, pleco. É uma doideira cada vez maior de um Deus que perdeu o bom senso. Para você servi-lo quando ele está presente em você, isso é assinar um atestado de permissão para insanidade pública, praticada em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Então, quando eu me converti e andava, antes de tudo e sobretudo, e mais do que com todos, com pentecostais, que me pareciam, naquele tempo, no início dos anos 70, serem os crentes mais sinceros que havia no mercado eclesiástico, e eu me tornei amigo de vários deles, com o passar do tempo, o meu crescimento espiritual foi aumentando, meu conhecimento da Bíblia, meu conhecimento do Novo Testamento e, sobretudo, meu conhecimento dos Evangelhos, cresceu muito em relação aos que me cercavam. E eu comecei a ver a impossibilidade total de me relacionar com aquilo. Comecei a dizer para eles que era um grande equívoco no qual eles, bem intencionadamente, laboravam. Mas depois que a pessoa se vicia com o modo de praticar Deus, entre aspas, mesmo que você mostre no Evangelho o que Jesus ensina, a cultura prevalece sobre o ensino. A cultura religiosa prevalece sobre o ensino. Essa cultura religiosa é tão arraigada que eu vejo gente que me ouve há 50 anos. Já entendeu, olha, demorou 50 anos para entender as coisas básicas do Evangelho, mas não conseguem largar seus fetiches religiosos, suas pedras de toque, suas coisas sagradas, suas cruzes e crucifixos, suas muitas simbolizações, e que vão ficando tão importantes que parece que se aquilo estiver ali, Jesus já está representado na coisa em si. A coisa como lugar daquilo que deveria ser apenas uma expressão simbólica. E aí não dá para se relacionar com Jesus sem a presença dos santos graus, dos elementos de toque, da mesa sagrada, do batismo sagrado, do dízimo sagrado, do sagrado, da Bíblia sagrada. Onde quer que apareça essa expressão sagrada, abre o olho, porque já é uma perversão do que deveria ser entendido como santo, e se é santo, não é feito sacralizado, porque o sacro é o que existe em oposição ao secular. E aí cria-se uma dualidade, uma esquizofrenia epistemológico-cognitiva na interpretação da vida. E aí continua tudo como Dantes no Quartel de Abrantes, o sacro de um lado, o secular do outro. E a esquizofrenia presente no fosso do meio. E essa banda do sagrado não conversa, não dialoga com as percepções seculares. E a próxima implicação é que estabelece-se uma inimizade entre a interpretação sagrada e a interpretação secular proeminente, mais importante, que é a científica. Aí o choque se estabelece. Tudo quanto a ciência descobre, a religião quer negar. E a religião já fez tanta besteira e acendeu tanta fogueira e matou tanta gente boa, inteligente e culta, que tudo quanto a religião fale, já há um preconceito também do lado de cá, bem natural. E eu nunca criei que o diálogo deveria ser entre religião e ciência, mas entre ciência e fé. Porque a fé está aberta para tudo, a religião está fechada para todas as coisas, exceto para as frestas de dogma que ela abre. Pois bem, Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. O mundo hoje se assume como uma entidade pós-verdade. A coletividade civilizatória do planeta e a filosofia dominante e crescente, que aumenta cada dia mais em torno do planeta, é a da mentira, a da narrativa, cada uma inventa a sua, é a da falsificação de números, de dados, de compreensões, de apreensões, às vezes até com a matemática estatística. Tudo isso caiu em subjetividade absoluta. Qualquer coisa. Hoje eu estava vendo um rapaz ali falando em nome de uma ciência de
fundo de quintal de lixão, dizendo que os homens nunca vão poder, os humanos, se aproximarem da Lua, nunca foram, nem podem se aproximar, por causa de um cinturão que é real, que foi detectado, mas é de realidade de frequência magnética totalmente não impeditiva para ser atravessada por todos os devices e mecanismos e aparelhos humanos na direção de tudo que a gente faz, saindo na direção do espaço. Aí vem o cara e diz, não, nunca foi porque não dá, se bate e volta, não atravessa. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, e tem gente em casa sem saber de nada, só porque ele falou do cinturão e usou um nome que as pessoas gostam quando é um nome em inglês. Ele ainda usou errado o nome do cinturão. E aí, mas você vai ver a quantidade de gente seguindo e aplaudindo. Porque se for mentira, entra fácil, por uma razão. Esse mundo jaz no maligno. É o que diz o apóstolo João, estribado nas conclusões e observações de Jesus. De fato, esse mundo, quando eu digo mundo, não é o cosmos, não é a natureza, nem é a sociedade relacional humana. É a atitude sistêmico-civilizatória de decisão de ignorar, por todas as razões, algumas justificáveis e outras injustificáveis, qualquer informação sobre o Evangelho. Está chegando já morta, porque a perversidade da igreja, o escândalo da igreja, a maldade da religião, a hipocrisia da religião e dos seus líderes, é uma coisa tão generalizada e cada vez mais, que já vem crescendo desde sempre. Começou com a traição de Judas e nunca mais pararam as traições. Judas virou um garoto de creche, comparado com os Judas contemporâneos e suas traições, minuto a minuto, segundo a segundo, o tempo todo. Então, tudo que não existe nesse mundo é o espírito da verdade. Por isso Jesus disse, o mundo, como categoria sistêmica, filosófica e de valores e de validação de significados, não pode receber esse Consolador. Porque o mundo se estriba em outro espírito. Foi Jesus que no jardim do Getsêmani, como a gente vai ver daqui a mais uns dias, estando lá com os seus discípulos, quando Judas veio com a turba que viera prendê-lo, esperando a senha do beijo para identificar exatamente na penumbra da noite quem era Jesus, Jesus os viu chegando e disse, aí vem o príncipe deste mundo. E ele nada tem de mim nem em mim. Não tem nada de mim neles, não tem nada deles em mim. Nós não temos conversa. Eu e o príncipe deste mundo, que anima a alma do mundo, a alma coletiva, que não quer buscar o amor, nem a bondade, nem a compaixão, nem a justiça, nem a verdade, são atributos do Espírito Santo. Tanto mais quanto não tenham interesse nisso, mais se alinham, mais se alistam e mais se engajam nas tropas da mentira, do príncipe deste mundo. Por isso Jesus diz, o meu espírito, que é o espírito da verdade, da minha verdade, não uma outra verdade, não tem a verdade de Jesus e a verdade do Espírito Santo, como os pentecostais muitas vezes anunciam nas suas reuniões íntimas. O Evangelho diz assim, mas nós recebemos uma nova revelação. Para esses dias e para esse tempo aí vão criando essa confusão do inferno, sendo praticada em nome de Jesus, produzindo um sanatório que não sana, que de fato se transforma num hospício de pessoas alucinadamente incuráveis nas suas convicções de culto à própria loucura. O mundo não pode receber essa luz através do próprio mundo, através da sua filosofia, da sua presunção, dos seus valores, todos buscando materializações, acumulações, recursos variados, poderes, visibilizações, fama, expressões de poder. É isso que o mundo gosta, pratica e busca. Por isso, ele não pode receber desse espírito de amor, justiça, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O mundo cultua outros valores. Por isso, Jesus deixou tão claro que aquilo que é importante para o mundo é abominação diante de Deus. Está dito lá em Lucas e a gente já passou por aí várias vezes durante essa exposição de Mateus.
O mundo não pode receber porque não nos vê. E o mundo só aceita concreções materiais e quantificações numerais. Não nos vê, nem o conhece. Porque se o conhecesse, amaria amar. Amaria a justiça. Amaria a verdade e não a miragem, a mentira e a fake news. Não o conhece. Quem mente não conhece o espírito da verdade. Quem passa adiante mentiras, sabendo que é mentira, não conhece o espírito da verdade. Quem se empolga com a mentira e não tem discernimento para discernir a mentira como conteúdo propositivo de prática de vida, não pode receber o espírito da verdade. Ou seja, só por essas 3 manifestações impeditivas, você fica vendo que o mundo não o vê nem o conhece. Não o vê nem o conhece. Vós, todavia, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E vocês estão andando comigo. E com todas as imperfeições e relatividades, até aqui vocês procuraram se submeter ao que eu digo, ao que eu admoesto, ao que eu exorto, ao que eu ensino, ao que eu proponho, ao que eu pratico. Vocês vão aprendendo aos trancos e barrancos, mas estão. Ele falava com aqueles 12 apóstolos e mais o grupo que circundava aquela outra mesa que não foi mencionado nos textos dos evangelhos, especialmente as muitas mulheres que com certeza estavam ali. Então Jesus diz: não vos deixarei órfãos. Essa é uma das expressões, para mim, mais bonitas do evangelho, mais existenciais, mais vinculadoras da nossa vida com Deus em Cristo.